Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o secretário municipal de Cultura de Belo Horizonte, também ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia, bem-vindo, secretário, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia, Milton, bom dia, ouvintes. Pois é, o ministro, ex-ministro e secretário já anunciou aqui também a presença do Milton Luiz, que é o editor de Magazine do Jornal O Tempo, Magazine que é o caderno de cultura do Jornal O Tempo, e hoje nos auxilia aqui nessa entrevista, participa conosco, a estreia dele, inclusive, no Café com Política. Bom dia, bem-vindo, Miltinho. Bom dia, Rodrigo, bom dia, secretário, bom dia, Delma, bom dia ao público, à audiência, né, os ouvintes. É isso. Bom, secretário, eu vou começar fazendo uma pergunta de cunho mais político para o senhor. O senhor que já foi ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma, né? Hoje é secretário de Cultura aqui em Belo Horizonte. Numa gestão que tem até surpreendido pelos índices de popularidade que tem a gestão do prefeito Alexandre Calil. E é um prefeito que se elegeu com o discurso de ser apolítico, mas até Raquel Faria falava agora há pouco no comentário dela que ele tem se mostrado muito mais político do que muita gente pensava. E eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que tem sido o trato com o prefeito Calil nesses meses em que o senhor está à frente da Secretaria Municipal de Cultura? E ele é um prefeito que descentraliza ou é centralizador, como muita gente pensou que era? Bem, bom dia. Eu queria dizer o seguinte, eu vou pegar dois aspectos. Primeiro, desde o dia que eu fui conversar, que ele me convidou para ser secretário, o nível de respeito é muito alto. Ele conhece minha trajetória, sabe que o que eu penso a respeito da cultura, valoriza muito essa preocupação que eu tenho de democratizar o acesso à cultura. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, como foi dito até no comentário sobre a gestão dele, há uns 5 minutos atrás, a dificuldade de investimento, de orçamento. Eu estou montando a secretaria, não existia secretaria há muitos anos, reestruturando a fundação, criando um processo para gestar, junto com os artistas, produtores culturais e a cidade, gestar políticas culturais para todas as áreas. Muitas coisas já existem, aí no caso é só melhorar, outras como, por exemplo, os festivais que nós temos, o FIT, Festival Internacional de Teatro, o FAM, Festival de Arte Negra, o Festival de Quadrinhos, esses festivais, o Festival Literário também, esses festivais já são um patrimônio da cidade, mas tem um espaço enorme para melhorar. Então, onde já existe é melhorar. Eu detesto essa coisa da área pública brasileira que, quando chegam, ignoram tudo que foi feito antes. Acho que a gente tem que dar continuidade e criar outras áreas que não existem. O recurso é pouco, a estrutura é muito pequena, mas estamos trabalhando e já estamos avançando. Fizemos uma reestruturação do edital e do fundo, que é o mecanismo que a Secretaria tem para disponibilizar recursos para as artes e para a cultura em geral. Foi muito bem aceito pela cidade. Nós estamos reestruturando, estamos preparando o FIT, que a gente pensa em que tenha novidades para retomar um brilho que não pode perder. Então, e a relação com ele sempre é muito respeitosa. Às vezes, eu demando coisas que eu não tenho e sempre gera uma relação muito respeitosa. Então, sob o ponto de vista da relação pessoal, é a melhor possível. E depois o seguinte, eu acho que a atividade política não deveria ser considerada uma profissão. Qualquer brasileiro tem possibilidade de ser... Então, a pessoa, às vezes, tem uma trajetória em outra área, mas a experiência de vida pode ser um grande capital para fazer política. E no momento que a política brasileira está muito degradada, parece que a opinião pública, a cidadania em geral, está buscando, fora da política, os mecanismos e os atores para uma renovação. Ele significa isso. Eu nunca o considerei não político, pelo contrário. Eu concordo com a afirmação da comentarista que... Raquel Faria, de que ele talvez seja um dos mais políticos. Ele tem uma noção da responsabilidade do cargo público e tem uma experiência do futebol lhe dá a ele uma possibilidade de falar com todos, inclusive com os mais pobres.
Outro dia eu estava no carro da prefeitura, que tem o logo da prefeitura, eu estou ouvindo prefeitura, prefeitura. Quando eu olhei, era um mendigo todo enrolado num cobertor, aí disse assim, deu um abraço no turco louco. Eu achei impressionante que como um político, como uma pessoa pública, pode chegar até a uma pessoa que está fora do jogo, fora da sociedade, está ali vivendo a condição de mendigo. Então, isso é um patrimônio dele, essa capacidade de falar com um nível de sinceridade chocante, eu diria. Secretário, o senhor falou sobre os recursos, né? O senhor disse que são poucos. Então, diante disso, eu pergunto, como é que está sendo a destinação, então, além do edital que o senhor já citou, a destinação desses recursos para otimizar bem, atendendo realmente o que a classe artística espera? A destinação desse recurso, ela está sendo participativa? Os artistas estão sendo convocados para participar dessas discussões? Claro. Olha, Milton, quer complementar? Eu queria só complementar, secretário, que uma das primeiras ações do senhor foi se abrir ao diálogo. O senhor conversou com mais de 1.300 pessoas. Eu queria que o senhor aproveitasse a pergunta da Delma e também fizesse um balanço do que o senhor achou que são as principais demandas da classe artística da cidade, por favor. Perfeito. Eu trabalho o tempo inteiro dialogando. Eu não acredito em política pública de cultura construída dentro de gabinete de repartição pública. É preciso dialogar com a área cultural. É preciso fazer propostas e receber o retorno, ou crítico, ou de apoio, ou complementação. Então, eu cheguei aqui, enquanto eu esperava a criação da secretaria, eu fui nomeado presidente interino da Fundação esperando a criação da secretaria, eu conversei com mais de 1.300 pessoas. Teatro, dança, cinema, circo, artes populares e contemporâneas. E eu passei a ter um panorama muito detalhado das demandas, necessidades, perceber as carências na área cultural, o que as pessoas valorizam. Alguns projetos já existentes, as pessoas dizem, não pode acabar, esse projeto é importante. E as demandas, as necessidades. E eu percebi o seguinte, há uma defasagem muito grande. Belo Horizonte certamente está entre as 3 capitais que têm a maior potência cultural. E eu acho que não fica nada a dever a Rio e São Paulo. A grande diferença é que há uma certa timidez na explicitação dessa potência cultural. Aqui tem o melhor grupo de dança do Brasil, aqui tem um dos melhores grupos de teatro, a cena de dança e teatro é das mais potentes do Brasil, aqui tem a melhor cena hip-hop do Brasil, tanto é que a primeira batalha de rapper nacional foi feita aqui há coisa de 2 meses atrás, embaixo do viaduto Santa Teresa. A arte popular aqui é muito forte e, além disso, Belo Horizonte é uma espécie de vitrine do estado todo e é preciso exercitar isso, fazer com que tudo que é feito no estado tenha uma repercussão maior aqui na cidade e que a cidade seja capaz, que crie os mecanismos para catapultar essa arte e essa cultura de Minas Gerais e particularmente da cidade para todo o Brasil. Não se inibir diante do centro Rio e São Paulo, porque eu acho que a cultura e a arte de Belo Horizonte e de Minas podem ter uma presença maior no Brasil. E como fazer isso com recursos curtos, como o senhor mesmo destacava agora há pouco? Olha, nós temos 2 problemas. Um é recurso. É real isso. Eu faltei aula de mágica, eu não sei fazer mágica. Um mínimo de recurso é preciso ter para poder trabalhar. É o mínimo. Eu compreendo perfeitamente, já disse várias vezes para o prefeito, para criar quando eu faço minhas demandas, que eu compreendo, estamos vivendo um momento de contenção de despesa e eu sou solidário com a política de responsabilidade fiscal que a prefeitura está desenvolvendo. Agora, tem que folgar um pouquinho, tem que fazer um balanço melhor entre as prioridades que é saúde, educação e outras áreas, porque, na verdade, o governo é uma espécie de poliedro, tem vários lados. Quando as pessoas estão doentes, a Secretaria de Saúde é o principal contato. Quando está pensando na escolaridade do filho, a Secretaria de Educação. Mas a cultura joga um papel. Muitas vezes as pessoas da área pública não compreendem a importância transcendente da cultura para a qualidade de vida das pessoas. Mas as pessoas demandam, querem. E quando não é bem tratada a cultura, ela pode até não eleger, mas ela é uma condenação para qualquer gestor público se não trata bem essa área. Então, é preciso atender às necessidades e demandas culturais da cidade. Eu estou trabalhando para isso. Meu modelo não é startup, não é o Vale do Silício. Meu modelo é a administração de orçamentos falidos das donas de casas das periferias
da cidade e do Brasil inteiro. Elas conseguem formar o filho, botar comida na mesa, roupa, levar a... É uma administração da precariedade. Por enquanto, eu estou trabalhando na precariedade, mas é evidente que eu estou de olho em ter um pouco mais de recurso e de estrutura para eu poder dar esse retorno que Belo Horizonte espera da Secretaria. Secretário, falando agora do ponto de vista do Estado, até como uma forma de complementar esse orçamento, o senhor conseguir fazer, cumprir o seu programa, né? O senhor tem mantido contatos, por exemplo, com o Estado, para que haja essa complementação, para que esse orçamento, e levando em consideração que Belo Horizonte acabou de viver aí um momento áureo, digamos assim, com esse carnaval que nós tivemos aqui, e que colocou Belo Horizonte ali no topo, né, no país, em relação aos eventos. Foi considerado o segundo melhor carnaval do Brasil, não é isso? Pelos que acompanham. Eu tenho dialogado com o governo do Estado, eu conheço o governador, conheço de longa data o secretário Ângelo. Temos muitas concordâncias. Eu tenho insistido que Belo Horizonte é a capital do Estado, então há uma certa responsabilidade também do governo do Estado, e tenho dialogado com todas as diferenças pessoais, mas administrativamente eu me sinto responsável, dialogado com o governo federal também, para que cheguem os recursos federais até Belo Horizonte. Então, uma área é essa, dialogar com o governo do Estado e o governo federal. A outra área, eu estou procurando mobilizar a área empresarial para que invistam na cultura. Tem algumas empresas aqui que investem muito, inclusive entre os maiores patrocinadores de cultura tem empresa mineira. Eu estou procurando discutir com eles uma plataforma de apoio, porque não pode ser considerada o desenvolvimento cultural da cidade de Minas, não pode ser uma responsabilidade só minha ou só da secretaria. A área empresarial tem uma responsabilidade, o governo do Estado tem uma responsabilidade, o governo federal tem uma responsabilidade e a própria cidadania tem responsabilidade. Nós estamos começando a trabalhar um projeto de algo que nunca foi acionado. A Lei Rouanet permite a contribuição individual do contribuinte. Na hora que declara o imposto de renda, ele pode deslocar um delta X do seu imposto para ser investido na cultura. Eu não sei se para esse ano eu terei tempo para preparar isso, mas vou preparar todas as facilidades para que o próprio povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais possam destinar esse pequeno percentual do seu imposto para investir na cultura da cidade e do Estado. Eu não gosto de deslocar muito Belo Horizonte do Estado, porque as capitais brasileiras hoje, boa parte dos que moram nessas cidades são oriundas do interior. O amalgamento entre cultura do interior e cultura de cidade, os fluxos culturais, tudo isso é importante, inclusive, ativar. Boa parte do que é o Belo Horizontino são características que vieram do interior, nesses fluxos migratórios que possibilitaram a existência dessa capital. É a terceira, né, do Brasil. Sim. Em habitante. Então, é preciso compreender que, culturalmente, as pessoas, quando se deslocam para morar aqui, trazem suas raízes culturais e elas se reproduzem aqui e enriquece a cultura de Belo Horizonte. A cultura urbana de Belo Horizonte tem o pé fincado no interior do Estado. E isso é muito importante a gente ressaltar, que é muito positivo. Secretário, o senhor falou aí do FIT, que é um dos festivais, ou se não, do mais importante da cidade. É o mais importante. O segundo, desculpa interromper, o segundo é o de São Paulo e foi feito por um mineiro que teve a experiência do FIT e foi para lá desenvolver um outro festival. O nosso ainda é o maior. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa história do FIT, como é que estão sendo os preparativos, o que a gente pode esperar desse festival esse ano. Ele vai acontecer em maio mesmo? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Ele vai acontecer, agora você me apertou, não me lembro a data exata que vai acontecer, mas vai acontecer, nós estamos captando recursos, nós estamos mudando a maneira de trabalhar, investindo mais em vez de um curador individual, ter uma comissão de curadoria que possa, de fato, enriquecer a proposta. Estamos discutindo muito a proposta e o que podemos fazer de novidade para dar mais força ainda ao FIT, com a responsabilidade de algo que já se transformou num patrimônio da cidade, um patrimônio cultural, é um dos eventos mais importantes da cidade. Eu quero que chegue a um patamar que seja um atrativo nacional. Por exemplo, durante o FIT, haja um fluxo de pessoas vindo para cá para assistir às peças de teatro e participar das atividades do FIT. Nós vamos anunciar
em poucos dias as primeiras novidades do FIT. Assim, estamos na fase de prospecção. Agora mesmo está indo uma pessoa me representar no Festival de Teatro de São Paulo para fazer uma parceria com eles e a gente poder ter ações comuns, tanto a gente fortalecendo o festival deles, quanto eles fortalecerem o nosso. Secretário, o senhor falava agora há pouco que tem buscado diálogo com o governo do Estado, mas também com o governo federal, com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o senhor, inclusive, foi ministro nas gestões petistas e a gente vê que hoje, na atual gestão do Ministério da Cultura, sob a batuta do presidente Temer, existe talvez uma mudança de direcionamento em alguns aspectos do trabalho da cultura, do Ministério da Cultura no Brasil. E eu pergunto para o senhor qual a avaliação que o senhor faz do trabalho que o ministro vem realizando, né? Ele que chegou, inclusive, aí depois daquele problema que houve com o primeiro-ministro, que foi o Marcelo Calero, né? E houve toda aquela polêmica. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz desse momento da cultura nacional. A gente percebe o movimento artístico questionando medidas, enfim, fazendo alguns questionamentos que são fortes, já que o senhor tem buscado essa aproximação. Não, aproximação é uma palavra forte. Eu tenho buscado dialogar institucionalmente. Pessoalmente, eu sou muito crítico. Eu, pessoalmente, considero o governo federal, o atual governo federal, ilegítimo. Foi fruto de um mecanismo de ruptura da ordem democrática. A primeira atitude deles foi tentar extinguir o Ministério da Cultura. Por coincidência, o primeiro ato de redemocratização do Brasil foi criar o Ministério da Cultura, e o primeiro ato desse governo foi tentar extinguir o Ministério. Houve uma reação muito grande da área cultural e da opinião pública, chegou a níveis muito altos, e eles voltaram atrás, mas estão fazendo um trabalho de corrosão interna. O Calero, o Roberto Freire, foram desmontando. Por exemplo, nós tínhamos o melhor núcleo de governo dito pelas Nações Unidas que trabalhava o tema do direito autoral. Nós estávamos modernizando o direito autoral, deixamos uma segunda etapa de proposta no Senado para que possa avançar. E eles desmontaram, eu estou dando como exemplo que desmontaram muita coisa. Os pontos de cultura, que se mostraram também um grande mecanismo de democratização, eles estão esvaziando. Então, várias frentes que foram processos de construção coletiva no Brasil, que mobilizou muita gente. Nossa segunda conferência teve mais de 200 mil pessoas participando presencialmente, envolvendo em torno de 83% dos municípios brasileiros. Então foi uma construção muito forte. Pela primeira vez a cultura foi tratada a sério. E acho que o atual ministro, ele faz parte desse processo de retrocesso. Ele está tentando recuperar o projeto da época do governo Fernando Henrique, que é Cultura é um Bom Negócio. É claro que cultura é um bom negócio, mas cultura tem um papel muito mais relevante na construção da nação, na qualificação da vida das pessoas, no fortalecimento da coesão. Então a cultura tem um significado plural, inclusive econômico. Quando você retira as outras dimensões e trata como prioridade a dimensão econômica, você acaba matando a galinha dos ovos de ouro. Porque a cultura responde a uma necessidade humana básica, como é comida, como é moradia, como é saúde. Nós não nos diferenciamos dos outros mamíferos exatamente pela capacidade e pela necessidade de cultura, de simbolização. Então, o Brasil ainda não compreende profundamente a importância para consolidar a nação, consolidar uma sociedade democrática, a importância da cultura, mas ela é fundamental, ela é central, como é a educação. A educação já está no horizonte do povo brasileiro. E você reduzir apenas a economia aos negócios possíveis de serem feitos a partir da cultura, você acaba prejudicando a própria cultura. Eu me lembro que uma vez na Bahia, eu era secretário de meio ambiente da cidade e fui procurado pelas mães de santo. Aí elas disseram assim: doutor, o senhor é um homem sensível, fale com a Bahia Tursa, que a gente não pode mudar a data da festa de Ansan para coincidir com uns navios japoneses que vão chegar aí cheios de turistas, que primeiro os orixás vão nos punir com essa irresponsabilidade e segundo a gente vai perder credibilidade.
elas tinham razão absoluta. Quer dizer, você pode até levar os turistas para verem uma religião singular que não tem em todos os lugares, que tem uma dimensão visual bonita, ou seja, mesmo quem não se relacione com o conteúdo religioso pode assistir, e é um ganho para um turista que esteja na cidade assistir. Agora, você não pode modificar a dinâmica daquela atividade cultural religiosa em função de aumentar os lucros da indústria do turismo. Esse equilíbrio entre o valor de uso e o valor de troca é fundamental para que você possa ter negócios que não sejam predatórios dentro da cultura. Quando você separa, eu acho que é um erro fundamental. Muito bem. Secretário Municipal de Cultura, o tempo passa rápido. Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, também foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecê-lo pela participação, pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu aqui. Eu agradeço a vocês e toda vez que vocês quiserem, é só questão de ajustar a agenda. Eu já tinha recebido um convite para vir aqui, mas a agenda é infernal. É mutante. A cidade inteira quer conversar e eu, como gosto dessa relação para ir desenvolvendo os trabalhos da secretaria, acaba... Mas toda vez que quiserem eu venho, porque faz parte do trabalho dialogar com a cidade e dialogar com as pessoas. Muito obrigado. Milton Luiz, editor do caderno Magazine do Jornal Tempo. Muito obrigado pela participação. Amanhã mais detalhes, então, desse bate-papo com o secretário no caderno Magazine do Jornal Tempo, certamente também, né, Milton? Sim, com certeza. Amanhã a gente publica a entrevista. Obrigado, secretário. Espero que seja a primeira de várias outras. Vambora. Vindas, senhor. Foi um prazer recebê-lo na rádio. O prazer foi meu.